Glória a Deus, aleluia. Salve, irmão, papai do Senhor Jesus. Nessa noite quero trazer uma palavra, pedir ao Senhor, orei. A gente tem que falar a palavra do Senhor conforme a vontade dele. Eu quero ler com os irmãos Jeremias capítulo 15 e verso 1. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a harmonia entre o altar e a igreja. É muito importante que nós entendamos que é necessário uma harmonia entre quem está dirigindo o trabalho, na direção da igreja, e a igreja com quem está no púlpito. Essa é uma aliança maravilhosa, né? Porque se não houver essa combinação, o que acontece? O Senhor Deus deixa de operar maravilha no nosso meio. Jeremias capítulo 15 diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lançá-los de diante da minha face, saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Diz-lhes, assim diz o Senhor: os que são para a morte, os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque eu os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para arrastarem, e com aves dos céus e animais da terra, para os devorarem e destruírem. Amém. O que nós vemos aqui, irmãos, quando eu falei de harmonia entre ovelhas e aqueles que estão à frente do trabalho. Porque muitas vezes as pessoas acham que o pastor, ele tem o poder, ele pode fazer o que ele bem querer, relacionado à dispensação das coisas do Senhor nosso Deus. E não é bem assim, Quando nós encontramos essa escritura aqui, nós vamos observar nesta passagem que eu acabei de ler, que nós encontramos que Jeremias foi buscar ao Senhor. E Jeremias foi buscar ao Senhor para poder socorrer o povo em sua necessidade. E disse o Senhor para Jeremias, disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda que os 2 profetas maiores, Moisés e Samuel, colocassem diante de mim e orassem por esse povo, eu não ouvirei, eu não responderei. O que nós vemos aqui, irmãos, é que o que acontece é o seguinte: para que haja uma harmonia entre o altar e a igreja para as bênçãos, receber as bênçãos do Senhor, se faz necessário quem dirige um trabalho ter a responsabilidade de viver a presença do Senhor, de andar na presença do Senhor para ser dispenseiro. Nós observamos que Eli foi um homem que acabou perdendo a graça do Senhor, porque ele estava desviado, colocando o seu coração mais diante dos filhos do que diretamente ao Senhor. E aqui nós vemos aqui na palavra do Senhor, o que nós encontramos? Olha, Jeremias, não adianta você pedir por este povo. Não adianta, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim rogando por eles, eu não ouvirei eles. E não seria a minha alma com eles. Jeremias, aqui ouvindo a voz do Senhor dizendo que a alma dele, a alma do nosso Deus. Uma coisa muito importante, irmão, que nós devemos entender, nós vamos encontrar em Gênesis
Capítulo 2, e verso 7, o Senhor Deus dizendo, vamos lá, quero que os irmãos acompanhem para nós entendermos as Escrituras, a palavra de Deus. Gênesis 2, e verso 7, o Senhor diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que nós vemos em Gênesis, eu quero entrar nesse assunto, nós vamos voltar no assunto que nós estávamos, porque aqui nós estamos falando que o Senhor Deus está dizendo para Samuel que a alma dele, do Senhor Deus, não estava no povo. E para nós entendermos o que é alma, precisamos voltar lá no princípio, em Gênesis 2, e verso 7, que diz as Escrituras: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E quando nós observamos aquele homem ali, agora feito do pó da terra, formado do pó da terra, ele não falava, ele não pensava, ele não andava, ele não tinha pensamentos, porque apenas estava feito uma imagem de um homem do pó da terra. Então o que acontece? Então ele não tinha vida ainda. Então o que nós vemos pela palavra do Senhor nosso Deus? Que ele fez o homem do pó da terra. Este é o primeiro homem que vocês estão vendo, que é a imagem, este homem, um homem carnal e imaterial. E o que acontece? Diz as Escrituras que o Senhor Deus vai soprar no homem o fôlego de vida. E o que é o fôlego de vida? Respiração. Quando o Senhor Deus sopra no homem, na narina do homem, nós vamos ver pela palavra de Deus que o homem agora, o homem, corpo físico, ele passa a ter vida. Então ele agora olha ao seu Deus a soprar ele, e ele olha para o seu Deus, levanta e começa ali naquele momento a conversar com o Senhor Deus. O que nós encontramos aqui? Que o Senhor Deus disse e soprou em seus narinos fôlego de vida. O que nós entendemos, irmãos, é que quando o Senhor Deus sopra no corpo feito do pó da terra, o que vai acontecer? O Espírito entra no corpo e vai fazer o que? Vai dar, suspirar, buscar oxigênio, para que o sangue possa fazer o que? Circular no corpo deste homem, matéria, e ele ter atividades. E quando ele aqui, o Senhor Deus, sopra na narina do homem, o que acontece? Ele tem o que? Quando ele começa a suspirar, o que ele está puxando? Oxigênio, para oxigenar o que? Oxigenar o sangue. Porque quando o Senhor Deus assim, e quando ele acaba de suspirar, o Senhor Deus, a palavra de Deus diz, e o homem foi feito alma vivente. Esta alma não fala de alma do espírito, mas fala de quê? Da alma do corpo físico, que é o sangue. Pois se o Senhor Deus não tivesse soprado o Espírito no corpo do homem, para que ele respirasse oxigênio, o corpo não saía do seu lugar, não tinha pensamento, no seu psíquico não trabalharia. Logo, o que acontece? O homem não teria atividades. Mas ele, ao soprar no homem, na narina do homem, ele ia fazer o quê? E quando ele começa a circular, o sangue começa das veias trabalhando e circulando. O porquê isso? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que, aleluia, que realmente em Levítico 17, leiam comigo, verso 11, Levítico 17, verso 11, olha o que diz. Confere aí, meus irmãos. Preste bem atenção. Preste bem atenção no andamento para nós voltar ao assunto. Levítico 17, verso 11. Porque a alma da carne está no sangue. Porque vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porque é o sangue que fará expiação pela alma. O verso 14. Porquanto é a alma de toda a carne o seu sangue, e pela sua alma, e por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue, nem nenhuma carne, para que a alma de toda a carne é o seu sangue, porque qualquer que comer será estripado. O que nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo? Que
a palavra alma, irmãos, prestem atenção para nós entendermos o que estamos falando aqui na palavra do Senhor. A palavra alma, ela quer dizer vida. O homem não andava, não falava, quando o Senhor Deus coloca nele, sopra nele o Espírito, o que acontece? Ele vai puxar o oxigênio, vai respirar, e o que acontece? O sangue, que é a alma do corpo, a vida do corpo, começa a circular no seu corpo, todas as suas bilhões de células começam a trabalhar, e aí o homem levanta e agora começa a ter atividade na vida. Logo nós entendemos que essa alma, quando se fala de alma, estão falando de vida. O sangue é a alma do corpo. Todas as vezes que nós falamos de alma, nós estamos falando de vida. E a vida aqui em Gênesis 2 e verso 7, o que se trata? Trata-se de quê? De que o homem, este homem que você vê, que é o corpo físico, ele tem uma alma, e a alma dele é o sangue. Essa alma é o sangue. Pois quando nós temos algum acidente, e muitas vezes há uma hemorragia, e quando não estanca o sangue, logo o corpo volta como estava no jardim do Éden. Ele vai fazer o quê? Ele morre, porque o sangue, houve uma hemorragia. O que é hemorragia? Perda de sangue muito grande, o corpo não começa a trabalhar as células, e o corpo vem o que é? A palavra morte do corpo físico. Aqui então, o que nós entendemos? Entendemos que a alma do corpo é o sangue. Quando lá diz que o Senhor Deus dizendo, a minha alma não estará com este povo, Jeremias, não está falando desta alma, do sangue, que o Senhor Deus é Espírito. Em São João capítulo 4, verso 24, o que é que diz lá? Pode observar aí agora. São João capítulo 4, verso 24, vai dizer assim: porque Deus é Espírito, e importa que os que lhe adorem em Espírito. Logo que nós vamos ver, ora, como que o Senhor Deus está dizendo que tem alma? Dizendo para Jeremias, a minha alma não estará com esse povo, a minha alma não estará com este povo. Então o que acontece? Que nós vemos aqui, que se a vida do corpo, a alma do corpo é o sangue, logo o Senhor Deus tem uma outra alma, a alma que nós temos no nosso espírito. E esta alma não é a que nós temos aqui do corpo físico, a alma do corpo físico, que é o sangue, mas tem uma alma. O Senhor diz aqui, minha alma, quer dizer, o meu sentimento não estará para abençoar este povo, porque o Senhor Deus, ao soprar o homem, no corpo do homem feito do pó da terra, ele estava soprando o Espírito com pensamento, imaginação, consciência e sentimento. Então nós vamos encontrar esses cinco que eu falo, meu Pai eterno, sensores. Nós temos 5 sensores do Espírito: o pensamento. Depois, quando nós pensamos, logo nós vemos na imaginação. Depois da imaginação vem o sentimento, que vai alimentar o Espírito, que é a alma é que vai fazer isso. E depois nós temos o que? Nós temos a consciência e o inconsciente. Nós temos esses 5 sensores. São esses 5 sensores que compõem a vida humana. E quando nós observamos na palavra do Senhor, o Senhor Deus fez o homem, o segundo homem, espírito. Lê para mim, por favor, alguém pode ler? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 45 e 46. Vamos lá para ver o que diz? 1 Coríntios. Aleluia. 15. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Se alguém achar, pode ler. 15, 45 e 46. Preste bem atenção nessa expressão de Paulo. Diz assim: 45, 46. Isso, preste atenção. E assim também está escrito: Sim. o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Preste atenção. O último Adão,
espírito vivente, Está vendo? é vivificante. Mas não é O primeiro. primeiro espirituais, senão o animal, depois o espiritual. O espiritual. O que nós vemos aqui? Paulo está querendo passar para os irmãos como é que sucede a nossa vida com atividades. Ele diz, assim também está escrito. O primeiro homem, é aquele homem de Gênesis verso 7, Gênesis 2 e verso 7, que diz que o homem foi feito do pó da terra. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, do corpo físico. E o último homem, que depois o Senhor Deus assoprou no nariz, Adão, em espírito e vivificante, quer dizer, com vida. O que ele está passando para nós? Que lá, ele está pregando aqui, Gênesis 2 e verso 7, que o homem, primeiro homem, ele é animal, corpo, sangue, alma, o espírito não estava ali. Mas que depois o Senhor Deus, ao soprar, o que acontece? Vem o segundo homem. O segundo homem é esse que vocês estão ouvindo aqui, a minha voz, que eu sou o espírito. Eu vivo no meu corpo físico, a alma, a vida do meu corpo é o sangue. Eu, como ser vivo que o Senhor Deus me soprou do primeiro homem, estou aqui dentro do corpo. Então eu tenho esses sensores que o Senhor Deus implantou, inseriu dentro deste corpo, da qual eu represento como um espírito. Aleluia! Então quando eu canto, a Bíblia diz lá no 24 de João, no verso 4 e 24 de João, dizendo o quê? Que os que adoram o Senhor é espírito, porque Ele é espírito. Ora, mas aqui então diz a palavra do Senhor Deus aqui, dizendo que a minha alma não estará com este povo, Jeremias. Quer dizer, o meu sentimento não está para abençoar este povo. E por que não? Porque o povo estava desviado da presença do Senhor nosso Deus. O povo não queria saber de servir ao Senhor Deus, mas queria as bênçãos, irmão João, do Senhor Deus. Como eu estou aqui na frente, uma pessoa não vive as Escrituras, não manda na presença do Senhor, vem no templo, mas lá fora ele vive totalmente diferente da palavra de Deus, não guardando os mandamentos do Senhor. E ele talvez ache que eu tenho poder, porque estou dirigindo a igreja, de abençoar ele. Não será. O Senhor Deus aqui está mostrando este acontecimento aqui. Nem você, Jeremias, por este povo deve orar por eles. Porque ainda que Samuel e Moisés orassem por este povo, irmão, o negócio é tremendo. Moisés, aleluia, o Senhor Deus usou ele em coisas lindas e poderosas. E o Senhor Deus está dizendo, não ore por este povo. Não vou responder este povo. O que a palavra de Deus quer dizer? Que quem dirige o trabalho, ele não tem poder de abençoar aquele que não vive as Escrituras. Mas se eu vivo a palavra de Deus, ando na presença do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, ando com minha vida em comunhão e prazer em servir a Ele. Quando alguém chega na casa do Senhor, anda na presença do Senhor, na casa do Senhor, todo mundo fica sentadinho, mas lá fora em suas atividades, não dá escândalo, anda na presença do Senhor, dá bom testemunho, aleluia. E quando ele anda, vivendo e dando bom testemunho da palavra de Deus, quando ele chega na igreja, eu tenho o poder de abençoar ele, recebido pelo Senhor o poder para abençoar este irmão ou essa pessoa que entra na casa do Senhor. O porquê? Porque ela está vivendo as Escrituras. Este povo, Jeremias, eles não me servem, eles estão desviados. Eu não quero nem saber deste povo. Há uma responsabilidade. E nós vemos por aí pessoas querendo mostrar para a igreja que ele tem o poder de abençoar e fazer o que ele quer. Não é bem assim. Tem que haver uma harmonia entre o púlpito e os que servem, diz que servem ao Senhor, a igreja. Aleluia. E dizemos a palavra de Deus, o Senhor dizendo, 4 castigos tem para este povo. 4 castigos este tem para este povo. E aqui o Senhor mostra os castigos que tinha para este povo. E por que este povo não era abençoado? Porque estavam voltando para trás. Hoje em dia o que acontece? Tem as pessoas voltando para trás, mas vem para o púlpito.
que é voltar para trás? É não viver essa escritura. Dá escândalo lá no mercado, no hospital, dá escândalo no trabalho, dentro do ônibus. As pessoas olham de lado e falam: mas será que é servo de Deus mesmo? O que é isso? Voltar para trás. Vivia tudo isso antes. E o que acontece? Deixou-se, o Jesus chamou, transformou através da palavra. Ele começou a viver a palavra de Deus, mas diante das tribulações e angústia e problemas, ele começa a desestimular a fé, começa a perder a graça, começa a ver coisas acontecer no mundo evangélico e começa a perder a graça e a alegria de viver essa escritura e começa a voltar para trás. Começa a voltar para o mundo que vivia, mente perturbada, mente que não serve ao Senhor, não dá bom testemunho, e começa a voltar, e temos que voltar para o mundo, e o que acontece? Nunca mais tem força para voltar ao Senhor. Isso é voltar para o Senhor Deus, é voltar atrás, deixar de ser meu Deus. Mas quando nós, irmãos, aleluia, cometemos qualquer erro, nós temos ficado no lugar que o Senhor Deus nos colocou, no mesmo lugarzinho. Papai do céu, me perdoa, onde eu falei uma palavra para minha mulher, onde eu falei uma palavra para o meu filho, onde eu falei uma palavra para o meu amigo, onde eu falei uma palavra para um colega do meu trabalho. Senhor, me perdoa. Colega, me perdoa, vim te pedir perdão aqui. Por quê? Você está mantendo esta gloriosa presença do Senhor em sua vida, porque a palavra dele se humilhar e nos pôs debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo Ele te exaltará. Aleluia! É assim que nós nos conduziremos, aleluia, e viveremos agradando o Senhor, e aí as bênçãos do Senhor descerá sobre a nossa vida, descerá sobre o nosso lar, porque nós vivemos a palavra de Deus e não estamos recuando. As aflições podem até chegar, mas uma coisa eu te digo: fica firme, busca o Senhor, consagra, ora, jejua, conversa com o Senhor, procure fazer amizade com o Senhor, ter uma afinidade com o seu Deus, e você não verá o seu Deus rejeitar a tua oração. Aleluia, o seu Deus não rejeitará a minha oração quando eu orar por você, porque é assim. Não, pastor, negativo, não é assim, não é assim. Diz a palavra de Deus, o Senhor Deus dizendo para Jeremias: a minha mão será contra eles, não para abençoar eles, mas para fazer o quê? Amaldiçoar eles. Não percam teu tempo orando por este povo. Diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor. E será que quando te disserem: para onde nós iremos, Jeremias? Se Deus não quiser, o que vai ser de nossa vida? Diz para ele, Jeremias, olha o que está dizendo o Senhor falando aqui, ó. Será que quando disserem: para onde nós iremos? Dirá-lhes: assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com ave dos céus e os animais da terra para os devorar e destruir. É a palavra do Senhor, eu não estou inventando, é a palavra do Senhor. Agora medita bem, se uma pessoa ela não tem condições de ser abençoada pelo Senhor, dizendo que serve ao Senhor, como que terá vida eterna, irmãos? Como é que terá vida eterna? Como é que essa pessoa pode dizer que tem vida eterna? Se aqui nós estamos observando que era um problema que estava acontecendo em Israel, uma necessidade, já fome, a perseguição de alguns reinos sobre Israel, e o que acontece? Eles foram a Jeremias, e Jeremias prontamente foi buscar o Senhor, porque é isso que o dirigente tem que fazer. Não é passar para a igreja que ele é o Todo-Poderoso, que não é, e não somos. Nós temos fragilidade, mas aquele que ama o Senhor, como Jeremias não era onisciente, irmãos, ele foi buscar o Senhor. Então, Jeremias, eu vou te revelar como é que está vivendo este povo. Olha como é que está vivendo esse povo. A minha alma, o meu sentimento, não estará com este povo. Quando nós falamos de alma, irmão, nós estamos falando deles.
sentimento. Porque, irmãos, a alma, o sentimento, preste atenção, tudo que você faz tem sentimento. As irmãs estão ali na cozinha, cozinhando. Qual o sentimento que as irmãs têm? De fazer o almoço para fazer o quê? Nós nos alimentarmos, sim ou não? Sim. O sentimento de beber água é o sentimento de saciar a sede. Um sentimento de ter um emprego. Nós desejamos ter um emprego. Então, todas as nossas atividades humanas que nós fazemos, nós temos o quê? Nós temos sentimento. Agora, existem duas coisas: o sentimento de realização das coisas e o sentimento mal. Nós não estamos falando do sentimento mal. Tem um sentimento negativo e o sentimento positivo. O positivo é aquele que o Senhor diz: amarás o teu próximo para ti mesmo. E o negativo é aquele que nega de amar o seu próximo e a si mesmo. Então, todas as nossas atividades é sentimento. Logo, o Senhor Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, não adianta você ficar perdendo o seu tempo, porque a minha alma, o meu sentimento não está com este povo. Eu não ouvirei. Se for para o cativeiro, eles irão para o cativeiro. Tem pregadores que só pregam bênção, meus irmãos. Que o Senhor vai te dar, que o Senhor vai te abençoar. Vem aqui que eu vou. Dá isso que eu vou te dar isso, aquilo outro. Mentiroso, é mentiroso. Mentira. Para ser abençoado. Quantas pessoas no mundo, nos quatro cantos da terra, que entram no templo, vai embora e sai da mesma maneira. Deus quer que nós nos colocamos diante da sua vontade, porque Ele está pronto para ouvir as nossas orações. Aleluia. Ele está pronto para ouvir a nossa súplica. Mas aquele que quer levar empurrando com a barriga religiosamente, o Senhor Deus não lhe ouvirá. Clamará, mas o Senhor não ouvirá. Mas quando nós, em vez de retroceder, nós avançamos em servir ao Senhor, o Senhor Deus estará nos ouvindo. O Senhor Deus está pronto a nos socorrer nas nossas angústias. Sabe por quê? Porque Ele sabe. Muitas vezes o Senhor Deus deixa suceder certas coisas em nossa vida, não é para provar, para descobrir quem somos nós, não. Negativo. O Senhor Deus conhece o homem, Ele é onisciente, Ele conhece agora os meus pensamentos. Ao estar levando esta mensagem para vocês, Ele está vendo onde é que está meus pensamentos e os meus sentimentos, qual é a intenção do meu sentimento ao estar tratando essa mensagem, qual é a seriedade, qual é a intenção de eu trazer, aleluia, essa mensagem. É para poder mostrar conhecimento? É para poder achar que eu sou um homem que tem muito conhecimento? Ou porque há uma necessidade de todos nós, tanto aqui como todos nós, nos organizar espiritualmente para nós sermos abençoados pelo nosso Deus? O Senhor Deus quer que nesses tempos difíceis a igreja está sofrendo. Você vê, irmãos, que Finéias, filho de Eli, por que eles se corromperam? Quando chegava lá no culto, lá, na hora do sacrifício, ele pegava as marmitas e chega lá: põe aquele pedaço aqui para mim. O sacerdote: filho, deixa eu primeiro oferecer ao Senhor, depois você pega a sua parte. Não, eu sou filho do sumo sacerdote. E chega lá, pegava um pedaço, colocava uma marmita, levava para casa para poder comer com a minha família. E Eli, sabe o que acontece? Todo mundo murmurando. Em Israel, todo mundo murmurando. Você viu os filhos de Eli que estão fazendo culto? E começou a desestimular ao povo a não acreditar mais nas escrituras. Porque é isso que o diabo fez desde os tempos passados, fazendo agora, para desestimular, matar muitos irmãos ou deixar enfermo, de não crer mais nas promessas do Senhor. Meu irmão, vamos buscar o Senhor, Ele quer nos dar vitória. Aleluia! E diz que ele está, e Elia, viu, irmão João? E Elia, passando a mão na cabeça dos teus filhos. Um dia o Senhor Jesus falou: olha, tu está amando mais os teus filhos do que zelando das minhas coisas. Por quê? Porque ele, o povo tudo murmurando do mau comportamento do filho de um pastor. A igreja murmurando, no sentido aqui, trazendo para o nosso tempo, murmurando da vida do filho do pastor, maior confusão mentalmente e psicológica, alguns ficando doentes, desanimados da fé,
por causa de comportamento de homens no púlpito, e o que acontece? Acaba ele voltando para o mundo e trazendo doença para os irmãos. Aí você não ouve ninguém cultuar, você não vê ninguém dar glória a Deus, ninguém dá louvor ao Senhor. As pessoas não sabem mais o que faz por causa de homens que estão no púlpito, que estão confundindo as coisas do Senhor com deles mesmos. Mas o Senhor trará sobre ele a condenação, e no seu tempo eles terão a mão do Senhor pesada. Mas nós, a igreja, aleluia, nós devemos entender, irmãos, que a nossa fé, você não baseia a sua fé na minha vida. Você lembra que eu falei aqui? Abra suas Bíblias, só acredite em mim naquilo que estiver escrito. Eu estou mostrando para vocês, eu não estou inventando um pensamento ou falando aleatoriamente aqui. Está aqui esse comportamento negativo nas Escrituras. E quando vocês olham, não fica aqui, observa tudo que o homem, os pastores, seja ministro, quem for, estiver pregando, não fica apenas comendo e se alimentando, não. Vê se tem referências bíblicas para que você possa, porque senão sua vida estará em perigo. E daqui a pouco o inimigo começa a criar uma situação na sua vida que você não sabe se vai para frente, se vai para trás, se vai de lado, se vai da esquerda, por causa de quê? Está aqui, ó. Não ore por eles. Ainda que Samuel e Moisés orassem, meu sentimento não estará para abençoar esse povo. Aleluia. Porque quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Ou quem se desviará a pergunta pela tua paz? Então havia uma confusão muito grande, né? O judeu é assim. O judeu acha porque é judeu, foi o seu Deus que criou a nação, eles podem trazer imagem de escultura para dentro de seus lares, fazer passeata de coisas horrendas que agora tem Israel, que é pecado, né? E eles acham que o seu Deus vai abençoar eles. Não, ora, nós não somos donos de Deus, o seu Deus é que é o nosso Senhor. Hoje em dia as pessoas estão querendo ser Senhor. Nós vemos homens aí querendo ser Senhor da obra do Senhor. Ora, a obra do Senhor está no céu. Ele está sentado à direita do Senhor Deus. Nós somos trabalhadores dele e não somos Senhor da igreja. Eu não sou Senhor da igreja. Pastor ministro não é Senhor da igreja. Sabe por quê? Muitas vezes lá fora as vidas não prosperam porque a sua vida está sendo por fé no homem. Maldito o homem que confia no homem. Mas ele é pastor, mas ele é... Não adianta. Você tem as escrituras, você não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos, é nos dedicar a entender a palavra do Senhor. 7 minutos. Que eu tenho que ter uma boa relação com o irmão, eu tenho que me respeitar. Mas ser verdadeiro na minha relação com o irmão. Certo? Ser verdadeiro, me ajudar na sua necessidade. Né? Na hora que eu estiver também com uma dificuldade, o irmão me ajudar. Ô irmão, pastor irmão, nós temos aquele prazer, aquela alegria de estarmos juntos. Não é diferente em servir ao Senhor Deus. As pessoas querem levar a vida de qualquer maneira e acham que o Senhor Deus, que o pastor vai me abençoar e vive de qualquer maneira no trabalho, no dando bom testemunho. Nós não somos desse mundo. Diz a palavra que nós, aleluia, o nosso reino não é deste mundo. Aleluia. Para terminar, João capítulo 14, para nós terminar. Eles não estavam vivendo essa escritura e queriam ser abençoados, irmão. É eu, nós. João 14, verso 13, 14 e 15. Aleluia. Diz a palavra do Senhor assim. 13, 14 e 15. Olha o que diz a escritura. Olha o conselho do Senhor Jesus para todos nós e para você também, meu amigo. Diz assim, 13. Evangelho de João, capítulo 14, verso 13.
E tudo quanto pedides em meu nome, preste atenção, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amarem e guardar os meus mandamentos. Não é aqui chegar aleatoriamente aqui, não. Irmão, Deus vai te abençoar, que o Senhor vai fazer. Não! O Senhor Jesus está dizendo aqui, aleluia! Tudo quanto perdides, eu farei, para que meu Pai se alegra, se glorie em vocês. Mas se você me amar, e amar o que é? E guardar os meus mandamentos, o seu pedido será ouvido. Agora eu não tenho boa relação com o Senhor Deus, eu não tenho boa relação com o Senhor Jesus, eu não tenho boa relação com o Espírito Santo, aí ando pedindo, e não recebo. Irmãos, vamos despertar, porque tem alguma coisa errada. Essa escritura, o poder do Senhor, tudo quanto pedidos em meu nome, eu farei. Mas se vocês me amar e guardar a minha palavra, diz a palavra do Senhor, o que quer dizer? Guardar os meus mandamentos. O povo lá, o Jeremias lá, não estava guardando os mandamentos do Senhor e queria que o Senhor Deus livrasse dos seus inimigos, abençoasse a sua terra. Não ora, Jeremias, por este povo, nem ora por o meu sentimento, a minha alma não está com esse povo. Eu vou levar os que tiver aqui para fome, o que tiver para enfermidade, mas aqui o Senhor Jesus dá um conselho de amor. Se vocês me amarem, honrar a minha palavra, vai dar os meus mandamentos, sair, dar bom testemunho nos seus vizinhos, dar bom testemunho no metrô, no ônibus, dar bom testemunho no trabalho que vocês trabalham, e ter prazer de vir buscar, aleluia. Irmãos, quero contar um pequenininho testemunho. Eu era novo casado, e meus filhos ficavam, eu e minha esposa trabalhavam, meus filhos ficavam com minha sogra e meu sogro, e sabe o que eu fazia? Não somente orando com meus filhos, eu ia lá no banheiro da empresa, fazia isso constantemente, estava fora, ia lá, entrava no banheiro, trancava, baixava a senha do banheiro, lá eu comprava o meu joelho e orava ao Senhor. Todo dia eu fazia isso. Isso é uma relação que nós temos com o Senhor. Nós precisamos voltar o primeiro amor. Aleluia! E a nossa motivação, irmão João, ela vai renascer. Aleluia, o Senhor Deus vai renovar em nós ao entendimento do que é servir ao Senhor Deus, porque o mundo desse século 21, homens não estão dando exemplo, está deixando a igreja na terra, nos quatro cantos da terra, e feio. Mas o Senhor Jesus disse: olha, se você me amar, amar será das coisas do Senhor. Se você me amar, é amar do que? De dar bom testemunho e viver as Escrituras. Alguém olha para você, aquele é crente, não fala palavrão. Aquele é crente, a pessoa faz um negócio e paga. No trabalho não dá escândalo, não fica falando mal do outro, não fica tropeçando pessoas no trabalho para poder ser melhor do que o outro. Esse é meu servo. Logo você está amando o Senhor. Se você está amando o Senhor, o que vai acontecer? Você será abençoado. E tudo que você pedir, diz a palavra do Senhor. 9. Diz a palavra do Senhor. Falta um minuto. Diz a palavra do Senhor: tudo que você me pedir, eu vou te dar. E é verdade, irmãos, é verdade. Eu tenho testemunho na minha vida, como você não pode ter testemunho também na sua vida. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós vemos menos as catástrofes que está aí surgindo na mídia aí, mostrando aí. Você quase não sente ela. Por quê? Porque você está. Paulo disse para nós termos a mente de quem? De Cristo. A mente de Cristo. Nós todos os dias estamos buscando o Senhor, dobrado o joelho. A minha esposa de prova aí, meu joelho não para. Todo dia eu estou lá com o meu salário, oro ao Senhor, vou ler as Escrituras. Eu preciso me alimentar. Nós precisamos nos alimentar do Senhor. Não é chegar aqui apenas querer pregar as Escrituras e não viver, não. Sou um homem frágil, sim, mas eu tenho me esforçado para viver a palavra do Senhor. Por isso, o conselho do Senhor é que nós devemos nos aplicar na verdade do Senhor, para que quando nós abrimos nossos lábios, ouvir pedir uma oração, o Senhor fala: eu vou. O dirigente ou o pastor ou o ministro anda na minha presença. Isto é um servo, é uma serva que me honra e me respeita e me ama e guarda meus mandamentos.
quando o pastor, não é por causa do pastor, é por causa de você mesmo. Aleluia. Viu? A bênção que você recebe quando o pastor põe a mão não é por causa do pastor. Ele vai liberar a bênção para você porque você vive as escrituras. Agora, se você não vive as escrituras, o pastor pode jejuar para você 10 dias, 20 dias, você vai continuar sendo a mesma coisa. Mas quando é essa harmonia entre o pastor, o ministro e a igreja vivendo as escrituras, irmãos, é só bênção que nós temos para contar. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe 9 horas certinho. Não passou 1 minuto, 9 horas certinho. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, dando vitória. E o conselho do Senhor qual é? Eu quero abençoar a sua vida. Muda! E eu vou abençoar a sua vida. Essa é a voz do Senhor nessa noite. Para todos nós e para você também que está ouvindo essa mensagem, meu amigo. Meu irmão que está aí agora ouvindo essa mensagem é para nós. Eu sei que da verdade ninguém gosta. Vocês talvez queriam aqui que o Senhor vai te dar, que o Senhor me... Não é bem assim. As coisas do Senhor têm que ser organizadas. As coisas do Senhor não é banal, né? As pessoas ficam palhaçada com a própria vida, dando mau testemunho, sujando o evangelho, e o que acontece? E quer chegar a ser abençoado. Vamos mudar de vida, o Senhor tem coisas lindas para fazer na nossa vida. Esta é a palavra do seu Deus que eu dá nessa noite. O Senhor Jesus é maravilhoso. Aleluia. Domingo nós teremos o culto aqui. Continuaremos orando ao Senhor para que o Senhor venha nos abençoar e nos dar vitória na jornada da nossa vida, né?